Cristiano Ronaldo intervém. Quando um cliente mal educado ataca um funcionário com síndrome de Down. Chovia com fúria, mas nem mesmo as águas torrenciais conseguiam apagar o incêndio que consumia o histórico Teatro Municipal. Helena permanecia, imóvel, encharcada até os ossos enquanto assistia ao seu trabalho de décadas reduzido a cinzas. 15 anos dedicados à restauração daquele patrimônio. E agora, tudo estava se perdendo diante de seus olhos. Entre a multidão que se aglomerava para testemunhar a tragédia, um rosto familiar emergiu. Cristiano, o último homem que Helena esperava ver naquela noite. Seus olhares se cruzaram por um momento fugaz, antes que ele desviasse, fingindo não tê-la visto. 5 anos se passaram desde o divórcio, mas a marca da traição ainda ardia como as chamas que agora devoravam o teto do teatro. "Precisamos entrar", gritou alguém da equipe de bombeiros. "Ainda há pessoas lá dentro." Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia cada corredor, cada passagem secreta daquele lugar. O projeto de restauração havia mapeado até mesmo as estruturas ocultas do século XIX que não constavam em nenhuma planta oficial. "Eu conheço o prédio, posso ajudar", Helena disse, avançando em direção ao cordão de isolamento. O bombeiro a segurou pelo braço. "É arriscado demais, senhora." Foi quando notou Cristiano se aproximando, determinado. "Deixe-a passar." Ele disse com uma autoridade que não combinava com o professor universitário, que um dia ela havia amado. Ela projetou a restauração deste lugar. Conhece o teatro melhor que qualquer um. Seus olhos se encontraram novamente. No fundo das pupilas escuras de Cristiano, Helena reconheceu o mesmo olhar do homem que traíra seus sonhos, seus projetos, sua confiança. E, no entanto, havia algo mais. Uma urgência que transcendia o passado. "Nossa filha está lá dentro", ele sussurrou finalmente. O mundo parou de girar. Beatriz? Por que ela estaria no teatro a esta hora? Ensaio de formatura. Ela. Cristiano hesitou, a voz embargada. "Ela queria te fazer uma surpresa. Retomar contato. Estava ensaiando uma peça para você." A informação atingiu Helena como um golpe físico. Sua filha, com quem não falava há quase 3 anos, estava presa naquele inferno. Sem pensar 2 vezes, Helena arrancou a jaqueta impermeável de um bombeiro próximo e correu em direção à entrada lateral do teatro. Aquela que poucos conheciam, usada para entregas de equipamentos. Cristiano correu logo atrás. Não havia mais tempo para ressentimentos. Beatriz estava em perigo. Helena sempre soube que a arquitetura seria seu destino. Filha de um pedreiro e uma costureira, cresceu observando o pai transformar simples blocos de concreto em lares. Sua infância foi marcada pelo cheiro de argamassa fresca e desenhos de plantas baixas espalhados pela mesa da cozinha. Conheceu Cristiano aos 23 anos, quando ele, um promissor estudante de literatura, frequentava o mesmo café universitário. Ele estava fascinado por palavras, ela por estruturas. De alguma forma, encontraram equilíbrio nessa diferença. "Os edifícios são como livros", Cristiano costumava dizer enquanto acariciava os cabelos cacheados de Helena. "Contam histórias de épocas, de pessoas, de sonhos." O casamento veio naturalmente, assim como Beatriz 3 anos depois. A menina nasceu com os olhos do pai e a teimosia da mãe. Desde pequena, demonstrava uma sensibilidade artística que mesclava a paixão de ambos. Desenhava histórias em vez de apenas contá-las. Enquanto a carreira de Helena decolava com projetos de restauração cada vez mais importantes, Cristiano se estabelecia como professor universitário, especializado em literatura dramática. O Teatro Municipal foi o primeiro grande projeto dela. Uma oportunidade que chegou quando Beatriz tinha apenas 12 anos. "Você vai passar mais tempo com vigas e colunas do que com sua própria família", Cristiano comentou quando ela aceitou o trabalho. Helena ignorou a provocação, convencida de que poderia equilibrar carreira e família. O que ela não previu foi como aquele projeto se tornaria um abismo entre eles. Nos anos seguintes, as ausências de Helena se tornaram rotina.
Jantares perdidos, apresentações escolares assistidas pela metade, aniversários celebrados tardiamente. Cristiano, por sua vez, construía uma relação cada vez mais próxima com Beatriz, tornando-se não apenas pai, mas amigo, conselheiro e, eventualmente, o único pilar estável da adolescente. Helena estava tão absorta no processo de desvendar os segredos daquele teatro centenário que não percebeu quando seu próprio lar começou a ruir. As discussões aumentaram, o silêncio tornou-se mais frequente que as palavras, e o afastamento, uma presença constante entre eles. A traição veio como um terrível clímax. Helena voltou mais cedo de uma viagem de trabalho e encontrou Cristiano nos braços de Sofia, uma jovem professora do departamento. A cena permaneceu gravada em sua memória. Os livros, espalhados pelo chão, copos de vinho pela metade, a expressão de culpa no rosto do homem que jurara amor eterno. Eu não queria que fosse assim, ele disse simplesmente. O divórcio foi amargo, com Beatriz, então com 15 anos, decidindo ficar com o pai. Pelo menos ele sempre esteve presente. Foram as palavras que marcaram Helena como ferro em brasa. Nos anos seguintes, Helena mergulhou ainda mais no trabalho, transformando o teatro municipal em sua obsessão. Cada detalhe restaurado era uma tentativa de reconstruir não apenas o edifício, mas sua própria vida. Enquanto isso, a distância entre ela e Beatriz se ampliava. A última tentativa de aproximação havia sido há 3 anos, quando Helena tentou comparecer à estreia de Beatriz em uma peça escolar. Chegou atrasada, perdeu a apresentação e encontrou apenas um teatro vazio e uma filha devastada, que se recusou a ouvir mais uma explicação. Você escolheu seu teatro, mãe. Agora viva com ele. Essa foi a última vez que conversaram. As suas chamas lambiam as paredes do corredor por onde Helena e Cristiano avançavam. O calor era sufocante e a fumaça tornava cada respiração um desafio. Helena guiava o caminho, lembrando-se das plantas que havia estudado exaustivamente. O auditório principal fica à direita depois deste corredor. Ela gritou para ser ouvida acima do crepitar do fogo. Era lá que deveria ser o ensaio. Cristiano assentiu, o rosto marcado pelo medo e pela fuligem. Por um instante, Helena viu nele o mesmo homem por quem se apaixonara, determinado, corajoso, pronto para qualquer coisa pela filha deles. Chegaram ao grande salão apenas para encontrá-lo, tomado pelo fogo no teto parcialmente desabado. Não havia sinal de Beatriz ou de qualquer outra pessoa. Beatriz, Cristiano gritou, sua voz ecoando pelas paredes enegrecidas. Foi quando Helena notou uma porta entreaberta à esquerda, a entrada para os antigos camarins. Por ali, apontou, lembrando-se de que aquele setor havia sido reformado recentemente e possuía uma escada que levava ao porão do teatro, usado como depósito. Desceram as escadas em meio à fumaça cada vez mais densa. O porão estava relativamente intacto, protegido do fogo pela estrutura de pedra maciça. Em um canto, encolhidos, encontraram um grupo de jovens, 5 ou 6 adolescentes aterrorizados. E entre eles, Beatriz. Pai, mãe? A surpresa em... Sua voz era palpável quando viu os dois juntos. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Sua filha havia crescido. Não era mais a adolescente magoada de 3 anos atrás, mas uma jovem de 20 anos, com traços definidos e olhos que carregavam uma maturidade precoce. Viemos te buscar, Helena disse, a voz embargada. Todos vocês. Cristiano já examinava as possibilidades de fuga. A escada pela qual descemos está bloqueada. O fogo se espalhou. Helena examinou o porão, suas memórias arquitetônicas, trabalhando a todo vapor. Existe uma passagem. Era usada no século XIX para transportar materiais pesados diretamente para a rua. Ela se dirigiu a uma parede que parecia sólida. Está atrás desta estrutura falsa. Ajudem-me a empurrar. Com o esforço conjunto, a parede cedeu, revelando um corredor estreito e escuro. Este túnel leva à Rua dos Fundos, Helena explicou.
Fazia parte do sistema original de ventilação e acesso de serviço. Foi selado durante a reforma de 1920, mas o mantivemos intacto durante a restauração. Um dos jovens, tremendo, perguntou: "Como podemos ter certeza de que é seguro?" "Cristiano", respondeu antes que Helena pudesse, "porque minha ex-esposa é a melhor arquiteta restauradora deste país. Se ela diz que este caminho é seguro, então é." O olhar de aprovação que Beatriz lançou ao pai não passou despercebido por Helena. Havia uma história ali que ela desconhecia, uma narrativa paralela construída nos anos de sua ausência. "Vamos", Helena ordenou, tomando a liderança. "Mantenham-se juntos e sigam em linha reta." O túnel era estreito e úmido, mas livre de fumaça. Helena guiava o grupo usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. Cristiano ficou para trás, garantindo que ninguém se perdesse. Beatriz caminhava no meio, lançando olhares alternados para os pais. Após o que pareceu uma eternidade, chegaram a uma grade enferrujada que separava o túnel da rua externa. Cristiano e 2 dos rapazes mais fortes se uniram para forçá-la, até que finalmente cedeu com um rangido metálico. Um a um, os jovens saíram para a segurança da noite chuvosa, recebidos por bombeiros e paramédicos que já aguardavam, alertados por rádio. Beatriz foi a penúltima, hesitando momentaneamente antes de sair. "Vocês dois", ela começou, olhando para os pais com uma expressão difícil de decifrar. "Obrigada." Helena sentiu um nó na garganta. Era a primeira palavra gentil que ouvia, da filha em anos. Quando finalmente saíram do túnel, Helena olhou para o teatro em chamas. Décadas de história cultural reduzidas a escombros. Seu projeto mais importante, consumido pelo fogo. Estranhamente, não sentiu a devastação que esperava. Algo mais importante havia sido salvo naquela noite. 3 semanas se passaram desde o incêndio. Helena estava em seu apartamento, cercada por plantas e esboços do que seria o novo projeto de reconstrução do Teatro Municipal. A prefeitura já havia entrado em contato, querendo-a novamente à frente da restauração. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Ao abrir a porta, deparou-se com Beatriz. "Posso entrar?" perguntou a jovem, visivelmente nervosa. Helena assentiu, incapaz de formular palavras. Fazia anos que sua filha não pisava naquele apartamento. Beatriz examinou o lugar com curiosidade. "Está diferente." "Reformei há 2 anos", Helena respondeu, observando a filha andar pelo espaço, tocando objetos, reconhecendo alguns, estranhando outros. "Papai me contou sobre vocês", Beatriz disse finalmente, sentando-se no sofá. "Sobre como se conheceram, sobre os primeiros anos, coisas que nunca tinha me falado antes." Helena sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "O incêndio mudou muita coisa." "Eu ia te procurar naquela noite", Beatriz confessou. "A peça era uma adaptação de A Casa de Bernarda Alba. Eu fazia o papel da filha que se rebela contra a mãe autoritária, mas no final percebe que são mais parecidas do que diferentes." Helena sorriu com ironia. "Sutil. Queria que você visse. Queria..." Beatriz hesitou, os olhos marejados. "Queria que entendesse como me senti todos esses anos. E eu teria assistido a cada segundo", Helena respondeu, sentindo a própria voz falhar. "Beatriz, sei que cometi erros. Muitos erros. Coloquei o trabalho acima de tudo, inclusive de você. Não tenho desculpas para isso." Beatriz assentiu, absorvendo as palavras. "Pai disse que você salvou todos nós naquela noite, que ninguém mais conhecia aquele túnel." "O teatro guarda seus segredos", Helena deu de ombros. "Assim como as pessoas." Um silêncio se instalou entre elas, não totalmente desconfortável, mas carregado de palavras não ditas. "Vi o noticiário." Beatriz finalmente quebrou o silêncio. "Você vai reconstruir o teatro." "Ofereceram o projeto. Ainda não decidi." Os olhos de Beatriz, tão parecidos com os de Cristiano, fixaram-se nos dela. "Por quê?" "É seu grande projeto." Helena respirou fundo. "Porque desta vez quero ter certeza de que não estou construindo algo à custa de destruir outra coisa importante." As lágrimas que Beatriz vinha segurando finalmente escorreram.
Eu sempre achei que o teatro era mais importante para você do que eu. Nunca foi, Helena respondeu, sentindo o próprio rosto úmido. Eu apenas não sabia como ser tudo ao mesmo tempo. Arquiteta, esposa, mãe. Achei que poderia construir uma carreira sólida para dar a você o que meus pais não puderam me dar. No processo, acabei negando o que realmente importava. Tempo, presença. Beatriz se aproximou, diminuindo a distância entre elas. Ainda dói pensar em tudo que perdi. Formaturas, apresentações, fins de semana. Eu sei. E nada vai trazer esse tempo de volta. Mas talvez... Beatriz hesitou. Talvez possamos construir algo novo. Diferente do que era, mas ainda assim, valioso. Helena sentiu uma esperança que não ousava nutrir há anos. Como um projeto de restauração, ela sorriu. Preservamos o que podemos, reconstruímos o que foi perdido, adaptamos o que não pode mais ser como antes. Beatriz sorriu. De volta, um sorriso tímido, mas genuíno. Acho que eu gostaria de ver seus novos projetos para o teatro. E eu adoraria ouvir sobre sua peça, Helena respondeu. Talvez possamos jantar qualquer dia desses. Você, eu e seu pai, se quiser. Beatriz ergueu as sobrancelhas, surpresa. Vocês dois no mesmo ambiente, sem um incêndio para mediar? Helena riu, sentindo um peso de anos se dissipar. O fogo destruiu muita coisa, mas também iluminou o que realmente importa. Seu pai e eu nunca voltaremos a ser o que éramos, mas você é nossa filha, sempre será o que nos une. Naquela tarde, enquanto a chuva caía lá fora, mais gentil agora, sem a fúria da noite do incêndio, mãe e filha começaram a reconstruir. Tijolo por tijolo, a relação que parecia irremediavelmente perdida. Como o teatro que um dia voltaria a se erguer das cinzas, elas também encontravam um novo começo entre os escombros do passado. No futuro, quando as cortinas do Teatro Municipal se abrissem novamente, Helena estaria na plateia para aplaudir a filha no palco. Cristiano estaria ao lado dela, não como marido, mas como pai de Beatriz, unidos por um amor que transcendia o rompimento. E no projeto de reconstrução, Helena havia incluído um elemento especial, um painel representando a antiga passagem, secreta que na noite do incêndio não apenas salvou vidas, mas também reparou laços que pareciam irremediavelmente rompidos. Porque no final, ela havia aprendido a mais valiosa das lições arquitetônicas. Os melhores projetos não são aqueles que resistem imutáveis ao tempo, mas os que sabem se adaptar, se transformar e, quando necessário, renascer das próprias cinzas.